Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula, com um material maravilhoso aqui do Impulsiona. Falar mais um pouco sobre jogos, e como eu falei para vocês, essa semana a gente entrando no assunto de alguns jogos olímpicos. E quando a gente fala de jogos olímpicos, não dá para a gente deixar de falar, da tocha olímpica, do revezamento da tocha, Não dá para a gente logo lembra aquela música, Carruagem de Fogo, e que a gente tem exatamente essa visibilidade dos Jogos Olímpicos. Chega a dar aquela vontade, vamos dizer assim, uma sensação boa de paz, Uma sensação de amor, uma sensação de visibilidade, E é isso mesmo que os jogos traz. Vamos dar uma olhadinha sobre esse material. Lembrando aqui que também esse material é de realização do Instituto Península. E que a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa tradição da tocha olímpica. Tem tanta gente que já assistiu o revezamento da tocha olímpica, O acender a tocha e o acender a pira, E todo esse revezamento que vai desde a Grécia, lá em Olímpia, no Templo de Hera, até a cidade-sede, aonde ela é acendida. O que é que se passa dentro desse processo, que a chama é transportada de um ponto tão distante a outro, ou seja, unindo o que a gente chama de mais antigo, os jogos da era moderna, juntamente com os jogos da antiguidade com os jogos da era moderna. Como vocês viram recentemente, novas modalidades apareceram, como o skate, e tantas outras que podem ainda serem inclusas dentro dos Jogos Olímpicos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Jogos Olímpicos, E vamos começar a falar exatamente desse revezamento. O que é que significa o revezamento da tocha, O revezamento da tocha, vamos entender e vivenciar nessa aula justamente como é que ele acontece. Quais os objetivos dessa aula nesse momento? Entender a simbologia, O que é que eu queria que vocês aprendessem hoje nessa aula? Que vocês entendessem sobre a simbologia da chama. A chama tem um símbolo. O que é que vocês acham aí? Eu até pergunto mais. Vocês acham que o fogo só é utilizado nas cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Conhecer a tocha, as tochas olímpicas e paralímpicas, são diferentes, são iguais. O que é que muda? Saber como funciona o revezamento e aprender as estratégias para levar as tochas e revezamento para a escola. Ih, professor, e não só é pegar a tocha e sair correndo, não, Não, tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma técnica, uma forma de conduzir essa tocha. Afinal, ela está com a chama olímpica, E essa chama ela tem um grande significado para todas as nações, Para todo o mundo, Que a gente está vendo que tantos países, Vamos dizer, grande parte dos países tem atletas ali competindo, alguns com maiores quantidades e outros com menores, mas que os Jogos Olímpicos ele tem esse principal aspecto de unir as nações. E para isso a gente vai entender um pouco mais à frente. Olha só, quando falamos de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uma das imagens que vem à cabeça é a da tocha. Como eu já havia falado para vocês, ela une, Ela traz aí a chama que representa o elo entre os jogos antigos, da antiguidade e da era moderna. A tocha paralímpica carrega a mensagem constante do renascimento do espírito olímpico, ou paralímpico. E o revezamento anuncia a chegada dos jogos, conclamam a todos a renovar a esperança, que o que a gente está precisando hoje, de muita esperança, depois dessa pandemia, então, se Deus quiser, nós vamos voltar todos ao normal e vermos, que nós mudamos e que com essa mudança trouxemos esperança, trouxemos Deus queira, que a gente permita que o mundo esteja mais em consonância com a paz, e que a gente deixe os conflitos de lado. E aí eu pergunto, e nas escolas? Como podemos levar essa chama, esse nosso aspecto olímpico para dentro das escolas? Vamos ver.
Vamos entender um pouquinho sobre a chama. Qual é o significado da chama? O que é que a gente pode trabalhar entendendo um pouco mais, ou o que a gente pode conhecer acerca da simbologia da chama? Olha só, como a gente sabe, a chama é um símbolo, né? Cada coisinha que faz parte dos jogos, isso tem uma simbologia. A pira, a chama, né? a própria tocha, o fogo da tocha, o design da tocha e da pira, tudo isso faz parte, né, de um contexto, né, de uma cultura. E olha só, ela é tida como um símbolo sagrado. E se a gente observar, o que diz no texto aqui é que o homem, né, desde que criou o fogo ele se torna algo de precioso na vida dos homens, né? Não só para sobrevivência, mas para cozir, para se alimentar, para se proteger. Tudo fogo, desde muito, daí eu estou falando da pré-história, até os dias atuais, o fogo ele traz energia, ele gera energia, ele aquece e ele faz tantas coisas extraordinárias como aí a humanidade pôde evoluir com o fogo. Uma prova disso, como vocês sabem, né, é que a própria mitologia ela representou muito bem essa questão da busca do conhecimento pela razão. E aí eu não sei se vocês já viram, mas que o fogo, de certa forma, ele aquece. Ele faz com que reações químicas, por exemplo, elas efervesçam e dessa forma elas possam exatamente chegar a esse ponto de ebulição como a água, né, para que a gente possa se proteger de bactérias, por exemplo, dentro da água, né, matar micro-organismos que possam fazer mal ao nosso organismo. Já no nosso corpo, o aquecimento ele pode dar um sinal de reação a alguma coisa que invade nosso corpo, como a febre. E a gente diz assim, mas o que tem a ver com o fogo? O fogo ele aquece, o fogo ele traz essa proteção, né? E aí, as mitologias, como vocês estão vendo, principalmente a grega, representa a busca humana pelo conhecimento e pela razão. Não é à toa que o fogo também é chamado de chama, né? Ou seja, a palavra já diz, né? Chama, né? Ela traz conhecimento. É um símbolo, é um dos símbolos mais importantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E convenhamos, né? Eu acho que fogo, água, terra, ar, né? Ventos, tudo isso são fenômenos naturais que eles trazem, né? De certa forma, quando nós conseguimos dominá-los, né? Quando a gente consegue manipular bem, a gente consegue fazer coisas absurdas. Tá aí a Revolução Industrial, que precisou muito do fogo, inclusive, para mover máquinas, né? Que trouxeram progresso para tantas nações. E ainda hoje o fogo nos traz muito disso. Infelizmente, né, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que ter o controle. O fogo ele tem que ser controlado. A gente manipula, mas controlando, não descontrolando. Que aí eu trago a questão do desmatamento, aí eu trago a questão das termoelétricas, né, que precisam da queima de madeira que é extraída, né, da mata para que possa... Isso aí tudo traz consequências para até mesmo um superaquecimento, o qual a gente está vendo e está sofrendo hoje com o efeito também estufa por causa de tantas queimadas. Então o fogo ele é uma simbologia, mas que é um símbolo que a gente precisa ter o controle sobre ele. Ok? Não se esqueçam disso. A tradição de manter a chama acesa está presente desde os primórdios dos Jogos Olímpicos, lá no século VIII a.C. Desde então, quase 3.000 anos depois, a chama e a tocha continuam mais vivas do que nunca. Como vocês estão vendo, recentemente a gente viu aí que por causa da pandemia, a cerimônia de Tóquio, né, dos Jogos Olímpicos, não pôde ocorrer em 2020, mas está ocorrendo agora, né, e graças a Deus com sucesso. E o fogo olímpico teve que esperar, mas ele não esperou apagado, ele esperou aceso, né, justamente durante um ano para que ele pudesse fazer
essa volta olímpica que ocorreu lá na cidade de Tóquio e dentro de cidades do país do Japão. O que conta sobre o mito de Prometeu, né? O grego antigo explicava a presença do fogo na terra por meio do mito do Titã Prometeu, né? Para vocês que não sabem, titãs, semideuses e tantos outros, né, são filhos de deuses. Assim como na mitologia grega, Zeus é o pai dos deuses e dos homens, né? Tinha o controle, quem já viu um pouquinho sobre a história da mitologia grega, né, vai entender um pouquinho sobre essa relação de deuses com seres humanos, né? E aí os filhos que nasceram, os semideuses e os titãs. No caso aí, titãs gigantes, né? E semideuses, pessoas comuns como os humanos, né? Mas que tinham poderes, como a gente sabe que tem Hércules, Xena e tantos outros, né? Que também fizeram parte e fazem parte da mitologia grega. No caso aí do mito de Prometeu, diz que Zeus, né, o pai dos deuses e dos homens, tinha o controle do fogo. Controle, olha só, controle. Cedendo à humanidade apenas em troca de sacrifícios. Então, a humanidade, os homens, né, os seres humanos tinham que ceder sacrifícios. E talvez dentro desses sacrifícios, eu não tenho muita propriedade para falar agora, seria justamente a relação entre humanos e deuses, aonde nasceram filhos como titãs e semideuses como Hércules. Compadecidos pela falta de liberdade dos mortais, olha só, Prometeu rouba um titã, uma faísca do fogo e a entrega aos humanos, fazendo com que a partir desse momento eles passem a participar de tudo que era divino. E aí também pode ser uma brecha, né? Não talvez os sacrifícios fossem dessa forma, mas a partir do momento em que né, vamos dizer assim, seres humanos têm essa possibilidade de participar de algo divino, eles têm mais acesso aos deuses. E aí as relações onde geraram os filhos. Lembrando que Titã já existia, então fica a incógnita aí. Por esse feito, Prometeu é considerado o primeiro portador da chama olímpica. Aí vocês veem na foto do lado Prometeu juntamente com a chama olímpica já ali na sua tocha. E como surgiu a chama? Como é que surge essa chama olímpica? E aí eu trago para vocês até alguns materiais que a gente pode fazer também em casa, que vocês vão ver o que é uma eu até esqueci o nome aqui, mas aí eu acho que tem o nome dela aqui, já eu falo para vocês. Desde da primeira edição dos Jogos Olímpicos, na Antiguidade, que foi em 776 a.C., uma chama era acesa em Olímpia, né? Olímpia, cidade da Grécia, no templo de Hera. A chama queimava durante todo o período de realização dos Jogos, para representar os valores da pureza, da amizade, da razão e da paz. Após o domínio romano, aí a gente sabe que também viviam em guerra, Roma e Grécia, né? Após o domínio romano, os Jogos Olímpicos foram extintos. Então isso quer dizer que Roma extinguiu. E na verdade, diferentemente de Atenas, né? E muito próximo a Esparta, vamos dizer assim, Roma tinha o seu estilo mais voltado para espetáculos, mas também para guerras, justamente por invasão territoriais. E aí Roma extingue os Jogos Olímpicos, que era mais voltado para justamente a questão do trabalho da pureza, da amizade, do corpo belo, né? Dos corpos definidos, como a gente viu, e seminus. É tanto que a gente vê estátuas na Grécia, né, de corpos até mesmo nus, mas que era para representar o corpo belo, a higienização do corpo, né? Quando a gente fala em higienização, não é um corpo limpo só apenas, mas um corpo esbéltico, bem feito, que é o que a gente às vezes corre atrás no dia a dia quando a gente está na área fitness.
Após o domínio romano, os Jogos Olímpicos foram extintos por mais de 1000 anos. Olha só quanto tempo. Terminando também com a tradição da chama olímpica. Cessou. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre um vídeo que tem aí falando sobre a chama, a historicidade, dá uma clicadinha aí, esse material está aí, vocês podem assistir. Ele é um pouquinho extenso esse aqui e eu vou precisar passar. E para refletir, em que outras cerimônias o fogo aparece, né? Que acha que vocês acham assim? Tem outras cerimônias além dos Jogos Olímpicos que os fogos aparecem e que são elementos importantes em nossa sociedade? Olha só, festividades juninas, aniversário, tudo isso faz parte de comemorações. Toda vez que a gente quer comemorar alguma coisa, política, religião, né? Quem participa aqui do novenário, né? E de tantas outras cerimônias, a gente vê fogos de artifícios constantemente. Isso são fogos, é o fogo, né? Que representa o renascimento, né? Vamos dizer assim, a alegria, né, como a gente pode falar, de um povo, de uma nação, de uma humanidade, ok? Então, é importante a gente entender essa questão. Tocha olímpica. Vamos entender a tocha olímpica. Vejam que a tocha olímpica, a primeira tocha olímpica, ela apareceu em 1896, nos Jogos Olímpicos de Atenas, lá na Grécia. A chama voltou a ser acesa na Grécia, tornando-se o elo mitológico entre os Jogos da Antiguidade e os Jogos da Era Moderna. Nessa edição foi feita uma procissão, olha só, de tochas no centro de Atenas, celebrando o renascimento dos Jogos depois de 1000 anos, gente. Então os Jogos voltaram. Alguns anos se passaram até que o ritual do revezamento da tocha fosse criado em 1936 nos Jogos de Berlim, na Alemanha. Olha as tochas desde 1936 até a atual hoje do Japão. Esse material está aí para vocês, né? Cada uma com seu design diferente. E uma coisa interessante é que ela tem que ter características exatamente que represente o seu povo, que traga, né, essa questão da representatividade da sua população. E aí a tocha ela é bem personalizada, desde a de Berlim até a do Japão, agora em Tóquio. Lembrando que outras cidades, Tóquio, se você observar, está celebrando agora, mas que já em 64 celebrou também, né, essa, vamos dizer assim, essa cerimônia. E que olha como é parecida com a espada de samurai aqui, a tocha, né, do Japão em 64. É bem diferente dessa outra agora, né, que ela traz aí parecendo mais uma flor, algo do tipo, mas que com certeza tem cada tocha dessa, como vocês estão observando, tem um significado para o país, tem uma simbologia para o país, ok? A chama da tocha olímpica, aí vamos para um pouquinho de ciências aí, que eu acho muito interessante. A gente vê, poxa, por que essa tocha não apaga? Por que ela é tão difícil de apagar? O que é que acontece? O que é que tem por dentro dessa tocha? E vocês vão ver aqui uma comparação que vão fazer com a minha aqui. A chama da tocha olímpica é gerada pela combustão do gás liquefeito de petróleo, o GLP. É o mesmo gás que abastece alguns carros a gases, né? A gás. Gases não, a gás, porque é um gás só. Composto basicamente de propano e butano. Altamente volátil, né? Que altamente, vamos dizer assim, além de volátil, claro, combustível, né? Ele se acende fácil. Esta combinação é a mesma utilizada no gás de cozinha e garante a cor avermelhada na chama. Então veja que a chama aí ela tem uma química aí entre dois gases para que possa dar uma chama bem bonita avermelhada. No interior da tocha, o GLP concentra-se em estado líquido, mais um sistema de diminuição de pressão interior que, quando acionado, causa a evaporação da substância, transformando-se em gás.
E aí, olha só, o GLP evaporado é que gera a combustão, mantendo a chama acesa. O cartucho com gás é inserido na parte inferior da tocha e tem combustível para queimar durante mais ou menos 20 minutos. Pouco tempo, né? Por esse motivo, são fabricadas diversas tochas e realizado o revezamento. Olha só, em Tóquio foi mais de 20 mil. Mas eu aqui também produzi uma tocha, que eu tinha vontade de fazer uma tocha com materiais recicláveis. Não tem quem diga, né? E olha só o que saiu aqui. Um potinho de álcool gel, como vocês estão vendo aqui. Um potinho de álcool gel aqui embaixo. Posso até separar aqui a nossa tocha. Ela colou um pouquinho aqui, mas dá para soltar. Então vou soltar aqui. E como vocês estão vendo, um potinho de álcool gel, agora já dá para ver melhor, com um copinho de material aqui que eu fui atrás de um potinho de um creme de cabelo de minha esposa. Peguei a tocha, né, como vocês estão vendo, né, e pintei ela, raspei as tintas que tinha nos potes, pintei, peguei uma telazinha e ela tem uma compressãozinha aqui dentro que eu queria fazer fogo, então eu fiz fogo, olha só. Fogo virtual aí, ó. Tá pensando o quê, ó? Foguinho aí, avermelhado também. Vocês podem olhar aqui pela camisa, né? Que essa tocha ela tem fogo também. E aí eu aproveitei alguns equipamentos, né? Além da sucata aqui, a sucata de raquete de matar mosquito. Eu coloquei aquela telinha, ela vai ser jogada fora. Aproveitei ela. Aqui um botão de uma impressora velha, que é o que liga e desliga a nossa... E aqui dentro também, ó, uma ventoinhazinha de exatamente impressora, CDs, essa coisa. E com algumas LEDs. Deu nesse material aí a nossa, como vocês estão vendo, a nossa tocha olímpica, né? Como vocês estão vendo, o aspecto do fogo aí bem parecido também. Mais uma vez mostrando aqui, para vocês terem uma noção. Muito bem. O que eu achei interessante também é que vocês podem criar também esse tipo de material em casa e ser criativo no sentido de poderem fazer a sua própria tocha olímpica, né? Eu achei muito interessante isso, por isso estou trazendo para vocês. Só comprei a tinta, né, que é para pintar aí, mas ficou legal. Revezamento da tocha olímpica. Vamos ver como é que acontece. Como surgiu o revezamento? O revezamento da tocha olímpica ressurgiu nos Jogos de 36 em Berlim, na Alemanha. Nesta edição, pela primeira vez nos Jogos da Era Moderna, um grupo de atletas transportou uma chama das ruínas, né, do templo de Hera, em Olímpia, lá na Grécia, até o estado olímpico da cidade-sede. Que isso sempre acontece. O revezamento foi criado para simbolizar a paz e a união entre os povos. Seu objetivo era anunciar o início dos Jogos Olímpicos, a sua chegada à nova cidade-sede. Então, gente, como vocês estão vendo, o objetivo dos Jogos é unir, né? Unificar, é fazer com que nós possamos, né, cada vez mais nos unir e deixar esses conflitos que a gente tanto vê, né, mundo afora. A gente precisa de um mundo de paz, um mundo que a gente tenha o controle exatamente do fogo, né, para que a gente possa realmente, porque para você ter uma ideia, até numa guerra se utiliza, o que mais se utiliza, né, é o fogo, mas de forma descontrolada. Então é o que a gente precisa, é que esse símbolo ele se transforme em algo que seja para preservar as vidas, né, que seja para preservar a união das nações e não destruir. Então pensem nisso direitinho. A chama olímpica é acesa meses antes dos jogos iniciais. A cerimônia a cerimônia ocorre em Olímpia, no templo de Hera, local original dos Jogos da Antiguidade. O que vocês estão vendo aí é a escáfia, né, que eu vou falar, era isso que eu queria falar, a escáfia. E vocês já podem observar aí que aí recentemente, né, usa-se palha dentro da escáfia, que é exatamente o espelho côncavo.
aonde dentro essa palha dentro do espelho, quando iluminado, ele concentra os pontos todos no local, os pontos dos raios solares, todo num ponto só, e ela tem exatamente a escáfia. Ela, como se caracteriza por um espelho côncavo, né? Esse aqui está um pouquinho sujo, deixa eu dar uma limpadinha dele aqui. E aí vocês vão ver, né? Que ele tem essa concavidade aqui, que faz com que, quando a gente coloca uma lupa num canto, a gente pode ver que a tendência é o ponto da luz diminuir e ficar só um pontinho. É justamente isso que a escáfia tem enquanto função. Unir todos os pontos dos raios solares, assim como uma lupa, para que possa fazer esse fogo que é acendido na tocha olímpica. Liga-se o gás propano com o butano, ali como fosse um isqueiro que libera gás e vai acender a tocha, né? E a tocha a partir dali já fica acesa e segue o seu percurso. Deu para entender aí? Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? A utilização do sol, né? Da energia solar para fazer o fogo, que assim foi há muito tempo atrás e que hoje nós descobrimos várias formas de se fazer fogo. Em seguida, nesta mesma cerimônia, a chama irá acender a primeira tocha olímpica, que se vai passar, como vocês viram aí, pelas 10.000 tochas. Só no Japão foi feita 10.000 tochas para dentro desse revezamento, até que chegue na pira olímpica. Ok? Ciências aí, hein? Entenda o ritual de revezamento. A chama é acesa em uma cerimônia com rituais antigos, né? Como vocês viram, né? As sacerdotisas, né? Todas vestidas da forma como antigamente se vestiam os gregos, né? Principalmente ali no templo de Hera. E de Olímpia parte para a cidade sede, né? Para gerar uma chama pura, né? Utiliza-se a escáfia, pura porque já vem dos raios solares, espelho côncavo que converge os raios solares, né? Para um único ponto. A chama é transferida para a tocha, a primeira. A chama é transportada por atletas convidados, como vocês sabem, que já viram aí, né? Não necessariamente teria que ser atletas, né? Talvez antigamente era, mas agora até celebridades e personagens, né? da nossa atualidade participam também, até a cidade dos Jogos Olímpicos. Tradicionalmente, a chama passa por alguns pontos da Grécia, claro. Sempre parte da Grécia, né, lá do Monte Olímpia, né, no templo de Hera. E aí a Grécia, e por vários pontos do país, irá passar até chegar à cidade sede, que também circula dentro do país sede, perdão. Um atleta ou figura famosa, alguém renomado no país ou cidade sede, é o último a carregar a chama. Esta pessoa tem a missão de levar a chama até a pira olímpica e de acendê-la na cerimônia de abertura dos Jogos. A pira olímpica fica acesa durante todo o período dos Jogos. Na cerimônia de encerramento, para marcar o fim dos Jogos Olímpicos, a pira é apagada. Então, tem um momento que o fogo olímpico é apagado, professor? Tem. É quando encerra todos os jogos. E aí, quando encerra toda a cerimônia de jogos, apresentações, tudo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os jogos até começam antes, né? Algumas modalidades. Mas o fogo só se apaga quando tudo se encerra. Atenção! Como você já sabe, a chama da tocha vem da chama original, acendida no ritual em Olímpia, na Grécia. O que é interessante vocês entenderem nessas perguntas aí é que, e se apagar tudo? Há possibilidade de apagar tudo, professor? A pira existe, mas sempre terão lanternas reservas e várias lanternas reservas. Então não pense que, como a gente já viu aí, pessoas com balde d'água, mangueira na calçada, querendo protestar, apagando não adianta. Porque mesmo que a tocha apague,
Por trás ali vão ter 6, 7, eu não sei quantas, mas parece que são 6 lanternas prontas para reacender. E o fogo não é a brasa, nem a papel, nem a nada não. O fogo é a gás. Então ela apaga ali, voltou a ligar o gás, vai voltar tranquilamente a chama. Ah, não é a mesma chama. É a mesma chama porque tem essas lanternas reserva que já são acendidas das outras lanternas que já estão, que foram desde esse fogo. Ou seja, foram fogos que foram acendidos a partir lá da Escáfia, na Grécia. Ok? Então é importante vocês saberem, é interessante vocês saberem disso também. E aí imagina se fosse apenas um fogo. E aí esse fogo vem, apagou. Aí está no meio, como a gente viu aí recentemente, tem algumas pessoas no protesto, em alguns lugares, que tentam apagar. Às vezes acontece a pessoa até cair, tombar e apagar o fogo. Eita, apagou. E aí? Tem que voltar lá para a Grécia tudo de novo para começar do zero? Não, né? Calma. A gente tem aqui a reserva, acende novamente e dá continuidade. Ok? Curiosidades com relação à condução. Vocês acreditam que em Sydney, na Austrália, um mergulhador conduziu a pirolina, o fogo debaixo d'água? Pois é. Como fizeram? Não sei. O fogo olímpico já chegou na estação espacial. E o fogo olímpico já foi acendido através da estação espacial de Sochi, né, na Rússia. E em Montreal, se eu não me engano, no Canadá, né, foi acendido o fogo através de laser por impulsos impulso elétrico enviado de Atenas e por satélite. E ali, no Canadá, por um feixe de elétron, em Montreal, foi aceso a pira olímpica. Imagina. Em Helsinki, né, também, já foi transportada de avião, já foi transportada de forma velejada e por um esquiador também. Então é interessante a gente entender isso, a criatividade, a forma como foi conduzida, a forma como a tocha ela já foi, a chama olímpica por onde já passou, né? E falando de pira também, aí está a pira olímpica do Rio de Janeiro, a qual tenho orgulho também de ter participado, né, dessa festividade maravilhosa, levando minha cidade, Tuparetama, para o Rio de Janeiro, aonde levamos atividades da nossa Academia da Saúde e que lá nós podemos mostrar o trabalho para o mundo inteiro, né? Nos ver e ver o nosso trabalho que era feito com crianças, idosos, adolescentes, adultos e tudo. Mas bem, voltando aqui à originalidade e surpresa. O ritual para acender a pira olímpica tem se tornado um dos momentos mais emocionantes. E aí, como vocês viram, o transporte, né, da tocha por baixo d'água, por cima de montanha, por vento, por aí, né? A tocha olímpica, a pira olímpica ficou um momento também de surpresa, de expectativa. Porque já vimos arco e flecha, né? Alguém tentando acertar, alguém acertando a pira com arco e flecha, a flecha indo em direção da pilha de forma em chama, né? E tantas outras, como aí também o Brasil criou, né, esse material que representa o Sol, né, essa pira, que na verdade ela tem um formato espiral, aqui não dá para ver direito, mas esse formato espiral de espelhos refletia como se fosse raios solares e ficou muito bonito, feito por um artista também, um artista plástico, acredito, que produziu essa pira e que deu muito certo, ficou muito bonita aos olhos de quem presenciou e viu. Para refletir o revezamento da tocha olímpica, traz consigo uma mensagem de paz. E aí é um pedido de cessar conflito. Como eu já havia falado antes, né? Os Jogos Olímpicos, ele tem esse clamor, né? Ele tem esse pedido, esse apelo de que que eu acho que é a palavra mesmo, a gente tem que apelar. O mundo está precisando de clamar esse cessar guerra e a gente poder viver em um mundo melhor, que é o que a gente está precisando. Então, o revezamento ele traz isso, por isso que passa por tantas cidades, levando essa chama, essa esperança para todos nós. E em Tóquio? O revezamento,
nos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio, em 2020, tem como lema esperança, ilumina nosso caminho. Ou seja, esperança, ilumina nosso caminho. Com duração de 121 dias, veja que os Jogos Olímpicos ele tem aí quase, praticamente aí 4 meses, né? Passagem por locais, porque aí não só é os Jogos, mas tem todo um processo ao qual, desde o acendimento da pira olímpica, né, até o final da cerimônia. Passagem por local de patrimônio mundial, como o Monte Fuji e Santuário de Tsukushima, lá no Japão, e as 47 prefeituras do Japão, pequenininho, o Japão, uma ilha, né? A chama levará uma mensagem de paz e esperança para todos. Principalmente aqueles parentes, como a gente está vendo aí, que perderam pessoas próximas, pessoas que né, com o tsunami que teve em 2011, que ainda estão se recuperando. E aí é uma forma de se solidarizar com o país, né? E o país abraça o mundo, né? Vamos dizer, eu não diria que o país abraça o mundo. O país ele é o anfitrião, mas o mundo abraça o país nesse momento, estando todos lá presentes, dando essa força e demonstrando ao país que estamos juntos, né? Isso aí é muito importante. Por causa da pandemia, como vocês sabem, aí a questão de protocolos, né? Passaram-se um ano, não pôde ser realizado o ano passado, e aí todos os protocolos estão sendo seguidos. Vejam que as arquibancadas vazias, né? Infelizmente não pode ter aglomerações ainda, apenas técnicos e parentes, alguns ainda vão participar, mas infelizmente as Olimpíadas ficaram limitadas devido à pandemia. E muitos protocolos, como álcool em gel, máscara, vejam, distanciamento, estão ocorrendo de forma para que possa conter o combate, para que possa conter, né, a propagação do coronavírus. Então, infelizmente, a pandemia comprometeu muito, né, a apresentação, o espetáculo que é a Olimpíada de Tóquio em 2020. Logo, o espetáculo que a gente viu também na cerimônia de abertura foi maravilhoso, né? Muito tecnológico, mas que o principal, que seria os jogos, a união dos povos, as torcidas, né, estarem ali presentes fazendo a festa, infelizmente ficou comprometido. A tocha paralímpica. Então a gente não pode deixar de falar também da tocha paralímpica. É a mesma coisa, é do mesmo jeito? Como é? A história da tocha paralímpica é bem mais recente. A primeira surgiu em 1988 nos Jogos Paralímpicos em Seul, na Coreia. Era a 8ª edição dos Jogos Paralímpicos, mas pela primeira vez em 24 anos a competição foi disputada na mesma estrutura usada pelos Jogos Olímpicos. Ou seja, se utiliza hoje a mesma estrutura. Desde então os Jogos Paralímpicos só cresceram, né? A cada edição, passando a ser, por regra, a mesma cidade do evento olímpico. Então, assim que terminar em Tóquio os Jogos Olímpicos, se inicia os Jogos Paralímpicos, ok? Aí está a tocha paralímpica, né? Mudando apenas aí pouca coisa, um símbolo, né? Ou a cor. A tocha ela representa a mesma característica, né? Não tendo muita mudança, apenas os símbolos que são diferentes dos olímpicos para os paralímpicos e às vezes a cor que também difere, ok? O revezamento paralímpico, como vocês estão vendo aí, são formados por várias, né, pessoas, atletas e também personagens, né, como a gente já viu falar. Em alguns lugares modificaram, alguns com mais, outros com menos, vai também depender do tamanho da população, como vocês estão vendo aí. No Brasil se passaram por mais de 300 cidades, né, o revezamento, já no Japão apenas 45, pelo tamanho territorial do Japão e do Brasil, que difere do tamanho do Japão. E aí você vê Atlanta aí com 1.000 atletas se fazendo o revezamento, mas que realmente, dentro do contexto, como você vê, o percurso, ele às vezes é muito grande ou é muito pequeno e vai depender tudo de como vai ser a cerimônia. Tá? Revezamento dos Jogos Olímpicos em 2016, como vocês estão vendo aí,
né? Esse revezamento ele é feito, né? Começou com o acendimento da chama em Stockmanville, no Brasil. O revezamento passou por 5 cidades representando as regiões do país, né? E aí, como vocês estão vendo, oxente, mas não é mais lá na Grécia que acende o fogo, não? Os Jogos Paralímpicos surgiram exatamente em Stockmanville, na Grã-Bretanha. Ou seja, Grã-Bretanha, que diferente do Reino Unido, se eu não me engano, só não está a Irlanda do Norte, mas que é formada por 3 países, que é a Inglaterra, País de Gales, e me perdoe se eu estou errando, né? E Escócia. Mas Irlanda de fora fica fora da Grã-Bretanha. E aí, os outros 4 países que formam, né? Os 4 países que formam o Reino Unido, aí sim, são esses 3 que eu citei, Inglaterra, País de Gales e Escócia, mais a Irlanda do Norte. Irlanda do Norte só sai do grupo quando se trata de Grã-Bretanha. Por isso que vocês verem aí 3 bandeiras e bandeiras diferentes de cada país, do conjunto, que aí quando você vê bandeira britânica, está aí levando em consideração o Reino Unido, os 4 países, e a da Grã-Bretanha já é um pouquinho mais diferente. Eu acho muito importante vocês entenderem isso também, porque isso aí é questão de geografia. Chamas físicas levadas por condutores e chamas pessoais, enviadas virtualmente, se uniram durante o período do revezamento e foram transmitidas para a cidade do Rio de Janeiro. Então, na véspera da abertura dos Jogos Paralímpicos, as chamas foram unificadas e, juntamente com o fogo que veio de Stockmanville, né, formaram a chama paralímpica. E é justamente os Jogos Paralímpicos, a primeira edição surgiu lá na Grã-Bretanha. Como vocês estão vendo aí, o revezamento das chamas, a chama da herança será acesa em Stockmanville, na Grã-Bretanha, local origem dos primeiros Jogos Paralímpicos. Em paralelo, ocorreram os festivais de iluminação em vários pontos do Japão, como vocês viram. Em chamas visitarão escolas, essas chamas visitarão escola, mas também vai ter a cerimônia, né, da Paralímpica. E aí vai passar por escolas, hospitais e instalações ligadas aos Jogos Paralímpicos. Isso são os momentos que vai haver agora, depois dos Jogos Olímpicos, né? Vai continuar de novo. E tem aí também o lema, né? Compartilhe sua luz, ou seja, venha exatamente, é o mesmo que a gente dizer que esperança, né? Traga, né? A esperança traga essa luz para nós. Rolê da tocha. Além dos festivais de iluminação, serão realizados rolê da tocha em 3 prefeituras do país que sediarão os eventos. E aí equipes de 3 portadores da tocha, né, transportarão essa chama com o objetivo de aumentar o interesse, o apoio público para os Jogos Paralímpicos. E aí a reunião das chamas, as chamas de cada festival e iluminação dos rolês da tocha serão reunidas em Tóquio, formando a chama paralímpica oficial. Toda uma festividade para que isso aconteça. E aí, na aula, como seria? Tá aí alguns desafios, se vocês quiserem, né, aproveitar e fazer sua própria tocha, como eu fiz a minha aqui, com fogo artificial, visual aqui, ó. Show de bola, né? Gostei demais da minha tocha. Utilizei equipamento eletrônico de sucata, né? Sucata de raquete de mosquito, de matar mosquito. E aí 2 plásticos de pote de coisa. Pintei, deixei ela arretadinha aí, ó. Desligou aqui. É isso aí. Beleza? Aqui tá mais algumas atividades. E como vocês estão vendo, né? Aí vocês também, se quiserem ter o conhecimento acerca da escáfia, né? É só vocês pegarem uma lupa, vai lá no sol com muito cuidado para não se machucar, né? E sair com lentes também de óculos de pessoas que têm grau. Vocês vão lá e une o ponto, é só vocês verem um ponto aí onde o sol fica mais forte, os raios ficam tudo junto com um espelho côncavo e vocês vão poder fazer fogo em cima de um papel. Cuidado para não incendiar a casa, incendiar nada. Não inventem isso no lugar onde pode pegar fogo, num cantinho e com muito cuidado, ok? Lembrando que a lente de um óculos pode realmente fazer fogo. E aí está dizendo tudo direitinho. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo e
bola para frente. Espero que vocês também se motivem aí para reciclar um pouco mais e fazer sua tocha olímpica aí, tá bom? Um abraço no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, que vai ser exatamente com o nosso questionário sobre esse conteúdo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.